Glória a Deus, irmãos. Querido, é muito bom podermos demonstrar para Deus. Eu digo que a maior declaração, ela não são palavras, elas são atitudes, são ações, né? Por mais que são muito bom nós ouvirmos palavras, a Bíblia diz que a palavra tem muito poder. Ela tem um poder para dar vida, mas também tem um poder para gerar morte. Mas em questão de declarar, de demonstrar, as palavras elas são um meio, mas elas não são um fim, elas não são um determinante. Mas as atitudes, as ações, é essa que fala mais do que as palavras, né? Já tem um ditado aí fora, se eu não me engano, que diz que uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Então, quando nós nos posicionamos em questão, aquilo que nós dizemos que queremos do Senhor, essa atitude nossa faz o céu se moverem, faz Deus, sabe, atentar os seus olhos para a nossa vida e ver ali o nosso esforço, o nosso empenho. Por mais que nós somos pessoas muito frágeis e falhas e, sabe, tentar errar a todo momento. E eu estou aqui até mesmo para dizer algo, e não me condene, que, sabe, a questão não é você errar. A questão é você errar e não reconhecer erro. E não reconhecer que você errou. Isso procede à tua queda, à tua ruína, à tua destruição. Porque a Bíblia chama isso de orgulho. Orgulho. Mas quando nós erramos e reconhecemos o erro e nos arrependemos e imploramos, pastor, e se eu errar de novo? A Bíblia não está dizendo que nós seremos 100% pessoas perfeitas que nunca mais erraremos. Não. Mas o Senhor Jesus disse, olha, que não pequeis. Mas se você pecar, tem um advogado fiel diante do Pai. Diga aleluia. Então o Senhor está trabalhando isso em nós. Ele quer nos aproximar dele, Ele quer estreitar esse relacionamento. Se uma coisa que não funciona com Deus, nunca funcionou e nunca vai funcionar, é a questão do relacionamento à distância. Isso não dá certo. Eu não sei se eu sou muito antiquado ou quadrado, sabe? Essa questão não dá muito certo. Eu acredito que a coisa presencial, ela tem muito mais impacto, mais efeito do que a coisa de distância. Em todas as bases, seja um ensino à distância, você aprende, coisa pouca. Mas quando você está presente, você se conecta, você entra na história, você se relaciona com o professor ali em questão de, sabe, tornar amigo ou amiga, e ali você vai aprendendo mais. Quando eu trago para esse lado, eu quero dizer que o Espírito Santo, que Jesus afirmou, que não são palavras minhas, mas é o nosso professor. Ele é o nosso professor. E para que um cristão tenha uma vida, sabe, uma vida pautada em obediência, é indispensável esse cristão não ter uma vida com o Espírito Santo. Porque muitos conhecem o Deus Pai, o Deus Filho, mas às vezes não tem, sabe, buscado um conhecimento de profundidade com o Deus Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado em todo o tempo. Diga glória a Deus. Ele é aquele que ouve, aquele que entende nossos gemidos, inexprimível, o nosso choro, as nossas lágrimas. Ele que entende aquelas não palavras que nós não conseguimos pronunciar. Sabe quando você chega, Senhor, eu queria tanto dizer algo, mas eu não sei o que falar. Senhor, eu queria tanto dizer como Tu é bom. Eu sempre tenho essa grande dificuldade de declarar para Deus o quanto Ele é bom. Às vezes eu queria chegar no monte ou em qualquer lugar e declarar um amor para Deus, sabe, tudo que eu estou sentindo, mas não tem palavra suficiente para isso. Mas o Espírito Santo, Ele sabe, e Ele leva até o Pai. Mas a Bíblia trata o Espírito Santo como um amigo sensível. muito sensível.
E ele não é de maneira alguma inconveniente. Você sabe o que se destaca, o que descreve uma pessoa inconveniente? É pessoa estar onde ela não é chamada, onde ela não é desejada, é entrar em coisas que ninguém convidou ela. Então, por mais que diz, Deus sabe que eu preciso dele, e Deus sabe que você precisa também dele, mas Deus não entra onde ele não é chamado e não é esperado. Em Apocalipse diz, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Do contrário, ele fica lá insistindo, ele não desiste nunca, mas ele está sempre insistindo. Quantas pessoas, algum momento, eu vou trazer para mim, quantas pessoas já cheguei, sabe, a minha esperança é chegar no fio, dizem, eu acho que esse não tem jeito. E ver a vida daquele ou daquela transformada. Meu Deus, eu cheguei a pensar um dia que esse ou essa nunca poderia mudar. Mas Deus, ele nunca desiste. É por isso que a Bíblia descreve, o salmista descreve de uma forma muito sábia, dizendo que ainda que uma mãe esqueça do filho, mas o Senhor nunca se esquecerá de nós. É com muita profundidade quando o salmista escreve isso. Porque nós somos ser humano, irmão. E nós, por mais que nós temos uma tolerância, mas nós temos um limite. Por mais que nós temos uma paciência, mas nós temos um limite. Por mais que nós temos um amor, mas nós temos um limite. Só que o amor de Cristo é ilimitado. A perseverança dele é ilimitada. É por isso que nos confunde. Às vezes a Bíblia diz que o Evangelho, ele vem uma vez para nos confundir, porque a gente não entende um Deus tão misericordioso como Ele é. E alguns teólogos dizem que o Evangelho é escândalo. Apóstolo Paulo diz que aquilo que foi escândalo para o mundo, para nós é o poder de Cristo. Como que você vai pregar um Evangelho desse para alguém? Dizer para aquele que está lá, aquele que não tem nenhum valor, aquele que fez tanto mal, e dizer, olha, Cristo vai te usar como nunca te usou. Se torna uma coisa confusa. Isso se tornou, não é de hoje, até mesmo entre os próprios discípulos. Quando o Espírito de Deus, ou Jesus aparece numa luz para Paulo, e levanta ele como um dos maiores apóstolos. Diz, eu sou um dos menores, mas ele foi considerado, a Bíblia destaca isso, como um dos maiores apóstolos. E a Bíblia diz, eu me agrado de usar ele. Eu me agrado de usar esse homem. Ananias, homens de oração, de revelação, que Deus falava com ele em visão. Disse, Ananias, tem um certo lugar, um homem chamado Saulo, e está orando, e eu quero que tu fale, não, Senhor, deixa eu pregar, deixa eu falar para o Senhor. Eu não sei se você já se deparou, mas tem hora que parece que nós queremos estar fazendo uma pregação para Jesus. Porque Ananias disse, não, cara, deixa eu pregar para ti. Esse Paulo que o senhor está falando, o senhor talvez não conhece, como se tem alguma coisa fora do conhecimento de Deus. Irmão, toda permissão, grava isso, toda permissão de Deus, o Senhor está no controle de tudo. É só isso que nós temos que ficar tranquilo. Ainda que pareça errado, Deus está no controle de tudo. Ainda que pareça que não vai dar em nada, irmão, Deus tem um plano, fique em paz. Fique em paz. Deus tem um plano. Amém? Deus tinha um plano para Paulo, e se eu tenho um plano para ele, eu tenho algo especial para ele. Glória a Deus. E digo mais, com mais profundidade, talvez esse evangelho que nós conhecemos hoje não teria chegado até nós se não fosse pela ousadia de um homem chamado Paulo de levar esse evangelho além dos muros. Porque era pregado apenas para os judeus e não para os gentios. E Paulo diz, vocês são dos judeus, eu serei do gentio. Então você vê que o desejo de Cristo é alcançar a todos, independentemente da sua classe de religião. O desejo de Cristo é alcançar todos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor quer se relacionar. O Espírito Santo quer se
relacionar conosco. Agora, eu quero trazer primeiramente, antes de eu trazer essa palavra que vai ser pregada aqui hoje, diga aleluia, que Deus nos dê misericórdia para nós pregarmos. Eu quero trazer essa questão do relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer permanecer dentro de você a semente que está sendo plantada. Nós precisamos entender esse relacionamento. Esse relacionamento ele tem que ser cotidiano, diário, momentâneo, em todo o tempo, porque senão se esfria. É como a brasa que está na fogueira e você tira ela e ela vai se esfriando à medida que o tempo se passa, a ponto que se apaga. Assim também somos nós precisamos cultivar com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que antes da fundação do mundo ele já pairava sobre as águas. Quando Deus criou o mundo e criou o homem, Deus quis assim colocar dentro do homem aquilo que é mais valioso, que é o Espírito dele. Por isso que Paulo diz que nós somos um vaso de barro que carregamos um grande tesouro. Acredito que muitas dessas coisas é a revolta de Satanás. Olhar para uma pessoa falha, que como você é, me perdoe, não querendo te ofender, mas me incluindo também. Olhar para pessoas falhas que somos nós, frágeis que nós somos, tão pecadora, tão errante, e carregar algo tão precioso que Deus nos deu. Deus colocou dentro de nós. O Espírito Santo é muito sensível. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Em outra passagem diz: não apagueis o Espírito. Como é que nós apagamos o Espírito? Impossibilitando a atuação dele. Impossibilitando a atuação do Espírito. Como é que eu impossibilito a ação do Espírito? A palavra do Senhor diz que onde tem liberdade o Espírito atua. Onde não tem liberdade nós impossibilitamos dele atuar. Nós temos que dar liberdade a Deus. Como nós damos liberdade a Deus? Nos desprivando de nós mesmos. Lançando fora o nosso eu. Nos esvaziando. Para que Ele tenha espaço em nós. Para que Ele tenha o quê? Espaço em nós. Irmão, se não for pedir muito, eu posso pedir a você para fazer uma oração comigo agora? Sim ou não? Diga assim: Espírito Santo, que o Senhor possa achar espaço em mim para trabalhar na minha vida. Que Deus possa achar esse espaço, irmão. Posso te fazer uma pergunta meio retórica e você, com toda educação, me responder ela? Você já teve aquele dia que você acorda assim, maravilhado, e está sentindo tão perto de Deus? Já teve aquele dia que você acorda assim tão cheio de Jeová? Mas já teve aquele dia que tu acorda assim, parece tão distante, aquela folha seca? Mas tem aquele dia que você acorda tão avivado, sabe? Que você fala, você tem certeza que você está conectado com Ele e Ele contigo. Não tem esse dia que a gente acorda assim, tão maravilhado. É o Espírito Santo achando um pouquinho de espaço que a gente deu para Ele. Olha, você deu um pouquinho. Às vezes você tirou aquele dia para ir tirar um dia de mais pregação, tirar um dia, identifica isso. Às vezes você leu, teve uma leitura que edificou o teu espírito um pouquinho, aí você naquele outro dia foi se sentindo mais, sabe, mais cheio, não tão vazio, não tão entediado. Mas tem aquele dia que você está tão entediado e você vê que tem tanta coisa para você fazer, mas você não está fazendo porque você está entediado, está cansado de quê? De nada, mas está cansado. Está sem força, está sem ânimo, está sem aspecto, está sem vida. E você, meu Deus, mas para aí. Isso quer dizer o que? Fraqueza no teu espírito. Isso é o teu espírito gritando: socorro, me alimenta, porque senão eu morro. Quando João avistou Jesus, disse: eis o pão vivo que desceu do céu.
só o pão. Este é o pão que alimenta o homem, que fortalece o homem, que dá vida ao homem. Aquele que está morto, se comer desse pão, viverá. Aquele que tem sede, se beber desse pão, nunca mais terá sede. Então nós precisamos criar em nós uma rotina. Não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Eu não preciso todo momento estar prostrado, ajoelhado, não, irmão, porque às vezes não me permite o local onde eu estou, mas eu estou conectado. Eu estou dizendo: Pai, como Tu és bom, Senhor. Olha, você quer ver uma coisa que tem me ajudado muito? Eu quero compartilhar isso com você. É todo final de dia, eu por algum momento me isolar de todo mundo e de tudo, e olhar para o céu, se eu tiver a oportunidade, e começar a refletir no dia que passou. Eu começo a refletir. Falei assim: olha, hoje pela manhã, hoje isso. Aí eu começo a ver a obra de Deus, ou o quanto eu fui negligente, ou o quanto eu fui inoperante. Falei: Senhor, olha, hoje eu não produzi muito. Hoje eu fui uma pessoa assim, Pai, tem misericórdia. Se hoje eu procrastinei bastante, era para eu fazer tanta coisa, mas eu não fiz. Mas isso é a Bíblia nos ensinando, é o homem fazendo em si o seu autoanálise. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então lembra que eu iniciei que a questão não é eu errar, mas eu não reconhecer o meu erro. Quando pessoas que não refletem, que não faz uma autoaflexão dentro de si, são pessoas que têm dificuldade de reconhecer qualquer erro da sua vida. E isso é uma cegueira tão grande, que por mais que você tente explicar, ela não vai entender, porque os olhos estão vendados. Só vai enxergar quando as escamas espirituais cair. Então nós temos que ter um pouco de análise. Como? Análise das minhas atitudes. Para aí, eu não posso estar agindo assim, isso não é correto. Ah, mas eu fiquei furioso, mas a Bíblia diz que nós não devemos agir pela minha ira. Ah, mas eu fiquei nervoso, mas a Bíblia diz que eu não posso agir pela minha nervosismo. Nós temos que começar a fazer um pouco de análise. Pastor, por que o senhor está falando isso? Isso parece que não tem uma coisa a ver com base bíblica. Tem, eu vou mostrar para você. Quando Davi chama Salomão para entregar para Salomão a maior herança que o pai deu para ele, que é os mandamentos, que é a obediência da palavra, do caminho do Senhor. Ele diz para Salomão: Salomão, seja primeiro homem. Seja homem primeiro, e depois você se tornará um homem de Deus. Irmão, não existe homem de Deus sem caráter. Todo homem de Deus tem caráter primeiro. É por isso que nós temos que começar a formar dentro de nós homens, mulheres. Nós temos que formar isso. Não adianta eu querer todo ser religioso, sendo que eu não tenho caráter nenhum e responsabilidade nenhuma. Sou uma pessoa imatura em questão de vivência, de convivência. Então nós temos que amadurecer dentro de nós primeiro, diga amém. E assim o Espírito Santo trabalha em nossa vida, porque nós não somos mais menino. Quem Deus chamou para menino para a obra dele? Fale para mim. Ele chamou quando era menino, mas cresceu. Davi tinha 16 anos, mas amadureceu. Samuel era criança, mas quando atingiu a idade, serviu ao Senhor. Por que Deus não chama menino? Porque menino, sabe, é inconstante. Menino é irresponsável. Menino age pelas suas emoções e atitudes desreguladas. Mas homens maduros não. Quem está compreendendo, meus irmãos? Amém, querido? Em nome de Jesus.